Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um Manhã Diversa. Que maravilha ter a sua companhia nessa quinta-feira, dia 1º de setembro. Um novo mês começando, mês em que a gente recebe a primavera. Ou seja, só coisa boa chegando por aí. E deixa eu dar bom dia também para minha companheira de todos os dias, Mariana Zacaron. Bom dia, Roberta. Bom dia para o pessoal de casa que nos assiste. Você sabia que cerca de 5% da população brasileira sabe falar inglês? Um índice considerado baixo se comparado com os benefícios de saber um segundo idioma. E esse vai ser um dos assuntos do nosso programa de hoje. Os dias parecem estar passando rápido demais e você não consegue fazer tudo o que precisa? Para te ajudar a gerenciar e otimizar melhor o tempo, nós convidamos uma psicóloga para bater um papo sobre esse assunto. E nós queremos a sua participação. Envie seu comentário ou pergunta sobre um desses assuntos pelo WhatsApp 32 999 39 7416. Nós vamos adorar receber a sua mensagem. Quinta-feira é dia de resenha esportiva aqui no Manhã Diversa. Vamos saber então com o nosso craque, Gabriel Luterbach, quais vão ser os destaques de hoje. Bom dia para você, Gabriel. Bom dia, Roberta. Bom dia, Mariana. Bom dia ao pessoal de casa. No Resenha Esportivo a gente vai falar da vitória por 4-0 do Flamengo fora de casa, que encaminhou aí uma vaga para a final da Libertadores, a terceira em 4 anos. A gente também vai falar de uma reportagem super especial que eu fiz sobre o álbum de figurinhas da Copa do Mundo. Tá pesando no bolso dos brasileiros, mas mesmo assim, muitos não estão deixando de colecionar. E da redação, vamos direto para a cozinha do Manhã Diversa conversar com o chefe Arthur Veloso. Bom dia, Arthur. Que delícia você vai preparar para a gente nessa quinta-feira. Bom dia, Mariana. Bom dia, Roberta. Para todo mundo que está assistindo Manhã Diversa. Mari, hoje a receita é uma receita clássica da doçaria brasileira, que é o pudim de leite. Observa que eu não disse pudim de leite condensado, hein? Bom demais, bom demais. Ou seja, preparamos muita coisa boa para você até o meio-dia. Então, chega junto porque o Manhã Diversa começa agora. Estudar um novo idioma pode trazer mais benefícios do que você imagina. Diante da globalização e do aumento da competitividade, saber 2 línguas te ajuda a se destacar no mercado de trabalho. Além de possibilitar cargos superiores e salários mais altos, aprender um novo idioma também faz com que a gente desenvolva a memória, a cognição e traz satisfação pessoal. Por isso, nós vamos conversar sobre esse tema aqui no Manhã Diversa com o Felipe Brunet, que é professor de inglês. Bom dia, Felipe. Seja muito bem-vindo ao Manhã Diversa. Bom dia, obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês essa manhã. Então, a gente vive num mundo globalizado, cada vez mais a gente está conectado com pessoas do mundo todo, com outras culturas. Então, por que hoje é tão importante aprender um novo idioma e quais que são as vantagens? Primeiro, eu queria dizer que o idioma em inglês já não é mais aquele diferencial que a gente tinha há muito tempo atrás, né? Você falava inglês, falava, nossa, você fala inglês. Hoje em dia, tipo, você não fala inglês? Então, eu já tive alunos, por exemplo, no mestrado, no doutorado, com papéis, né, com coisas para ler em inglês, e o professor, poxa, você não fala inglês ainda? É uma importância muito grande, porque o mundo, como você falou, globalizado, a gente está em contato com todo mundo de fora, tem muita gente indo trabalhar lá fora, então as grandes oportunidades realmente são para quem sabe falar o idioma. Mas não é falar aquele basicão, né? Hi, how are you? What's your name? Isso já passou. Tem mesmo que ser fluente para poder alcançar tudo que tem disponível por aí no mercado. E se a globalização ajudou a gente a fazer essa troca de culturas, de idiomas, ela também ajudou a desenvolver a tecnologia. E hoje a gente tem cada vez mais fácil acesso a conteúdos em outra língua, com legendas, tradutores automáticos. Ainda assim, é preciso aprender um outro idioma ou será que essa tecnologia vai acabar com a necessidade? Não, tem que aprender. Eu discordo dessa tecnologia. A tecnologia vem para nos ajudar, são ferramentas. A gente tem que aproveitar a ferramenta que a gente tem para o nosso benefício, para poder nos ajudar, nos auxiliar em alguma coisa. Uma emergência, por exemplo, você está lá fora, como é que eu falo isso? Você vai lá no Google Tradutor e olha alguma coisa assim, aí seria ótimo. Mas eu sempre passo do princípio que a pessoa tem que saber produzir, tem que sair de dentro dela para poder fazer as coisas. Então tem que redigir um e-mail, tem que redigir uma carta, tem que fazer um relatório, você tem que participar de reuniões, você tem que
interpretar aquilo que está ao seu redor para você interagir com a língua e falar com as pessoas lá fora. Então, não adianta se basear somente na tecnologia, que gera um certo vício. Não sei se vocês estudam inglês, vocês estudam inglês? Já passaram? Eu já sou fluente. Posso dizer que já sou fluente. Então, pois é, tem que fazer por aí, senão não dá para se basear na tecnologia, senão você fica viciado nisso também. Os tradutores, eles podem ter a rapidez que for, mas nada como uma conversa fluindo de maneira natural, ao invés de, você fala, deixa eu ver o que ele falou para eu responder. Exatamente. Isso a gente perde muito difícil, na troca. A não ser que a gente tenha um chip no nosso cérebro que traduz o nosso pensamento na hora, pra gente conseguir realmente ter uma conversa ali que flua, não adianta. Quebra um galho, ajuda a gente em situações como você falou, se você está num país ou conversando, por exemplo, a segunda língua é o inglês, você está no Japão, a pessoa que está conversando com você não fala inglês, você vai ali no tradutor, consegue quebrar um galho, mas não dá para ter uma conversa, né? A conversa mesmo precisa da língua mesmo ali, de ter as duas pessoas falando a mesma língua, então pelo menos se entendendo, né? Para conseguir ter um diálogo, né? Exatamente, é por aí. E quando a gente pensa em segunda língua, geralmente a gente pensa logo no inglês, né? E logo em seguida o espanhol, que também é uma língua bem importante. Por que essas duas são as principais? E isso é algo do mundo todo ou é só aqui no Brasil? Essa é uma boa pergunta, porque a gente, sim, no Brasil, a gente sofre uma influência muito grande dos Estados Unidos, tanto que o restante do mundo inteiro, né? Eles falam o inglês mais britânico, né? Não o inglês americano, como a gente sofre influência dos Estados Unidos. E espanhol tem muitos países que falam espanhol. Na África, por exemplo, tem muitos países que falam o português, né? Mas a maioria deles falam o inglês. Se a gente comparar assim, quem fala qual a linguagem mais falada no mundo, claro que vai ser o mandarim, por causa da população da China, o indiano, o hindu, aquela coisa toda. Mas realmente são duas línguas muito básicas para quem quer se destacar no mercado de trabalho, por exemplo. Porque você vai abrir seu leque de oportunidades na América Latina inteira, inclusive, claro, na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, e alguns países ali da Europa também. É raro, pelo menos aqui para o Brasil, é uma coisa do Brasil, como você bem ponderou, mas é raro você requerir um mandarim, você requerir um francês, você requerir um japonês, alguma outra língua, para aqui no Brasil você fazer uso dela, né? Então, realmente, lá para fora é um esquema um pouco diferente, mas aqui para o Brasil essas duas, com certeza, são as melhores, as mais populares. Felipe, já que falamos do inglês, a gente separou então algumas pesquisas sobre a importância do estudo do inglês como um segundo idioma. Vamos conferir? Além de ser o idioma mais falado no mundo, o inglês é um dos principais diferenciais no currículo de uma pessoa. De acordo com um levantamento realizado pela British Council, apenas 5% dos brasileiros falam inglês, e dentro desse índice, só 1% possui fluência total no idioma. Enquanto isso, um estudo da EF Education First, países como Peru, Paraguai, Cuba, Argentina e Bolívia possuem níveis melhores que o Brasil em relação à língua inglesa. Um outro levantamento feito pelo site de recolocação profissional Cato, um trabalhador fluente em inglês pode ter um salário até 61% maior do que aqueles que não possuem essa qualificação. Segundo o Common European Framework of Reference, são necessárias pelo menos 500 horas de estudo para se atingir o nível intermediário na língua inglesa. Além disso, podem chegar a 1.200 horas os estudos para adquirir a fluência no idioma. Então, essa reportagem veio reforçar mais uma vez a importância da gente ter o inglês como uma segunda língua, mas o que chama a atenção são esses dados. Apenas 5% dos brasileiros falam inglês, sendo que 1% é considerado fluente. Mas, afinal de contas, o que é ser fluente em inglês? Realmente precisa de 1.200 horas ou tem como a gente ser fluente vendo outras características? É uma questão muito relativa, essa questão de ser fluente. Primeiro, o que é fluência, né? Alguns métodos, alguns cursos, alguns livros didáticos falam que ser fluente é você falar rápido, por exemplo. Que na verdade não é. Às vezes você está na televisão e você está lendo um script ou está fazendo alguma coisa e você acaba fazendo rápido mesmo. Enfim, então, para mim, não é isso. Ser fluente, então, é você saber falar, você saber comunicar, é você saber entender, escrever, ler, ter todos os aspectos linguísticos ali em torno daquilo. Então, você começa a ser fluente. E há vários níveis de fluidez, de fluência. A gente pode ser fluente falando de um tema X ou Y ou Z, então eu não preciso ser fluente em tudo e acho que ninguém é fluente em tudo. Acontece no próprio português. Você vai no hospital, fala com o médico
E você não entende nada que ele falou, aí tem que traduzir basicamente o que ele disse. Então, acho que não é por aí, mas esses números de 1.200 horas também eu acho interessante comentar sobre isso, porque se você fizer os cálculos, 1.200 horas, se você estudar 1 hora por dia, todos os dias, de segunda a segunda, e 1.200 horas vai levar 3,33 anos para chegar lá. Então, assim, é um número assustador, vai demorar isso tudo para ser fluente realmente. Então, é algo que se ponderar, mas eu acho que tem outros meios da gente chegar lá. A gente tem que Não é pensar também que as pessoas aprendem de formas diferentes, Correto. né? Qualquer coisa, se a gente está falando seja de uma segunda língua, seja de uma nova habilidade, seja de atividades, de matérias escolares, enfim. As pessoas têm formas diferentes de aprender, aprendem em velocidades diferentes, têm mecanismos diferentes de estudo que vão ser melhores ou piores para ela. Então, como é que a gente vai calcular quanto tempo alguém demora, sendo que né, isso é relativo, né? É bem complicado. Eu tenho alunos, por exemplo, que sabem entender mais, outros falam melhor, outros escrevem mais e por aí vai. A velocidade, essa questão de tempo é muito relativo mesmo, depende muito de uma pessoa para outra. Se já teve contato com o inglês antes ou não, ou se a questão de idade também é um fator a ser levado em consideração também. E uma das grandes vantagens é realmente o destaque no currículo, é realmente se destacar no mercado de trabalho. E a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai conversar mais um pouquinho como esse segundo idioma pode e deve ser um diferencial super atrativo para você que está buscando então uma recolocação no mercado de trabalho. A gente vai para um rápido intervalo, aproveita esse tempinho para enviar a sua dúvida ou comentário sobre esse tema para a gente. A gente volta em instantes. Voltamos com a Manhã Diversa, agora são 10 horas e 14 minutos e hoje nós estamos aqui conversando sobre a importância de saber falar um segundo idioma. E a gente recebe aqui no estúdio o Felipe Brunet, que é professor de inglês. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo à Manhã Diversa. Muito obrigada por ter vindo conversar com a gente. Vamos continuar nosso bate-papo. Vamos lá. Vamos lá. Até não muito tempo atrás, o segundo idioma ele era tido como um diferencial no currículo, né? Uma coisa que fazia você se destacar. Hoje, em muitos casos, ele é um pré-requisito básico para contratação. Então, se você não tem, você nem entra na lista de nem entra na corrida, né? Mas de que formas que o segundo idioma, a gente acaba falando mais do inglês, porque realmente ele é o mais requisitado, é o que é mais utilizado, mas no segundo idioma no geral, pode ser importante no meio profissional? Poxa, cada vez mais as empresas e também no mundo acadêmico se pede mais o inglês. Que é a questão da globalização e a possibilidade de mercado, né? As empresas, por exemplo, elas não ficam aqui no Brasil, elas querem importar, elas querem exportar, elas querem fazer negócios abroad, elas querem fazer negócios lá fora. Então, você tem que ter um profissional na sua mão que te garanta isso, que te dê essa possibilidade de interação com pessoas de fora, seja para vender um produto ou até mesmo um serviço. Eu tenho alunos, por exemplo, que eles têm negócio lá fora o tempo todo. Ele mexe com ferrovia, tem um aluno que mexe com ferrovia, por exemplo, e ele vai fazer negócios na China, faz negócios na Índia, faz negócios nos Estados Unidos, no Canadá, e vem aqui na América do Sul também. Então, você tem que ter essa mobilidade, porque senão, imagina você como recrutador de RH e você não tem essa disponibilidade na mão para poder ajudar a sua própria empresa, pensando nos seus objetivos, na sua estratégia de ajudar. Aí fica complicado. Então, você realmente tem que fazer isso. Mas, volto a dizer, não é só aquele inglês básico. Você tem que realmente buscar essa fluência. E há mecanismos e estratégias hoje em dia muito amplas e, às vezes, até mesmo de graça, para você poder praticar e cada vez ficar melhor no seu inglês. Aproveitando então que você falou isso, antigamente, quando a gente pensava nessa forma de aprender um novo idioma, a gente ligava logo ao jeito tradicional, seja pelos cursinhos tradicionais, seja fazendo um intercâmbio. Hoje, então, a gente tem várias possibilidades, um leque de oportunidades para a gente aprender esse segundo idioma. Quais que vocês qual você indica, quais são as outras formas que talvez uma pessoa que esteja assistindo a Manhã Diversa tem vontade de aprender, mas quando vai em um cursinho, nossa, não tem esse dinheiro agora, mas isso não é um impedimento, né? De jeito nenhum. Isso não é desculpa para poder deixar o inglês de lado, guardar na gavetinha e quando eu precisar, eu vou lá e uso. Isso é um grande defeito do brasileiro, né? Se a gente botar um gráfico, sobe e desce. Eu preciso do inglês, eu estudo. Eu não preciso mais, não estudo nunca mais. Eu vou estudar. Isso tem que acabar, tem que ser uma crescente constante.
mas vai do perfil de cada um. Acho que a pandemia quebrou esse paradigma de se aprender coisas online, né, pelo aplicativo ou pelo, né, até mesmo mídias sociais e sites e por aí vai. Então, depende muito do perfil também das pessoas, mas até mesmo aquelas pessoas, por exemplo, que não têm um certo domínio tecnológico, eles estão buscando cursos online pela facilidade. É um fator facilitador, né? Você consegue sim aprender online, por exemplo. É o que eu tenho feito atualmente, é o que tem sido recomendado e é o que eu recomendaria também hoje. Você consegue diluir muito seus custos, você como prestador de serviço numa área dessa, você dilui muito seu custo e você consegue apresentar um bom material por um bom preço. Contrário, por exemplo, daquilo que a gente via antes da pandemia, né? Eu acho que existe vida após e antes da pandemia nessa questão também. Então aí você consegue achar bons materiais e bons professores, bons profissionais por um preço diluído na internet. Já nos cursos tradicionais a gente já não vê isso. Com certeza. E a gente tem também, né, a possibilidade de fazer curso até com professores nativos, né, gente? Com a internet, assim, Sim. a gente tem essa possibilidade de fazer curso com professores, às vezes, que são brasileiros, mas que estão em outra cidade. É mais flexível para você conseguir gerenciar o seu horário, porque quando você vai num cursinho, Correto. tem aqueles horários fixos das turmas, tem que comprar o livro, tem que não sei o quê, você tem que estar lá, tem que fazer a prova no dia tal. Permite mais flexibilidade e você conseguir realmente inserir aquilo na sua realidade, na sua rotina, né? O que é muito importante nesses tempos corridos, né? E a gente vai falar justamente sobre gerenciamento de tempo daqui a pouco aqui no programa, que isso é uma dificuldade que realmente muita gente tem na hora de começar a aprender uma segunda língua. Às vezes entra no pique e fala, agora eu vou aprender, mas falha na hora de inserir aquele aprendizado na rotina. Aí a pergunta que fica, é realmente possível aprender uma segunda língua numa rotina, tendo uma rotina corrida? E que dicas que você dá para conseguir fazer isso? É justamente isso que eu tenho falado desde semana passada, eu tenho falado para o pessoal que me segue nas redes sociais e para os alunos também, que é possível sim você inserir o inglês na sua rotina, não tem que ser exagerado. Você não precisa inserir, por exemplo, 1 hora ou 5 horas ou 3 horas na sua agenda ali para poder aprender inglês e você estar em contato com a língua. Você consegue fazer isso por pelo menos 20 minutos que seja. Vou te dar um exemplo prático disso. Você pega um texto que vem muitas vezes adaptado por seu nível e você lê ele. Só lê, sem se preocupar com nada. E aí você lê, entrou em contato com estrutura, com palavras que você já conhece, com palavras que você já sabe. Em 5 minutos você faz isso. E aí você pega mais uns 15 minutinhos e vai pesquisar uma palavra ou outra que você não sabe e vai agregar ao seu banco de palavras novas, vamos supor. E aí você vai estar entrando em contato com a língua e ao mesmo tempo aprendendo coisas novas. Eu acho que é mais importante às vezes, você que já estudou inglês, de revisar do que você ter que estudar coisas novas. Tem muitos alunos que chegam assim para mim e falam, mas eu estudo inglês há tanto tempo e eu faço erros tão bobos, coisas tão besta. Eu falei, porque a gente precisa de ler, a gente precisa entrar em contato. Então dá para fazer isso em 20 minutos por dia, por exemplo. Você não precisa fazer por tanto tempo assim, mas contanto que seja constante. E claro, organizar sua agenda e falar assim, isso aqui é prioridade para mim, igual na academia, né? Se você não colocar como prioridade, você não vai para academia. Tem gente que paga academia para não ir, tem gente que paga aula de inglês para não fazer também. Então tem que priorizar, tem que pensar lá na frente, mesmo que as oportunidades não estão aqui agora, e priorizar e falar, olha, vai surgir a oportunidade, eu preciso estar preparado agora. Essa constância, esse contato com a língua diário, que vai ajudar muito no desenvolvimento, então, desse segundo idioma, ele é feito dessa maneira, realmente sentando, lendo, escrevendo, estudando, mas ele também é feito de uma maneira que pode ser mais leve para muitas pessoas. Então, quais são essas outras formas? Seja começar a assistir filmes com inglês, legenda em inglês, quais outras dicas que a gente pode também estar estudando, mas sem ser dessa maneira de estar sentado e ali com o livro? Muito boa pergunta. Eu costumo dizer que um dos macetes, uma das coisas que você pode fazer para aprender qualquer coisa, inclusive, claro, em inglês, é você encontrar coisas que você gosta de fazer. Então, se você gosta muito de ler, por exemplo, então você procura um livro que seja adaptado por níveis, eu sempre recomendo isso, que tem áudio também, e você vai ler. Você vai estar ali infiltrado naquela história, né? Então tem livros, tem materiais de graça na internet também, pagos, claro, onde você pode fazer justamente isso. Então se você gosta do seriado, vai para o seriado. Se você gosta de música, então vai para a música. Aí você gosta de uma outra coisa, vai para outra coisa. Então você sempre pode buscar aquilo que você gosta.
é sentir que você não está estudando. Algumas palavras doem no nosso ouvido, né? Trabalho, segunda-feira, estudar, são coisas que batem na sua cabeça e dói. Então a gente tem que sentir que a gente não está de fato fazendo esse tipo de coisa, mas sim que seja uma coisa prazerosa. Então encontrar prazer nesse momento de entrar em contato com a língua, não sentir como se estivesse estudando. Como você falou, pega um livro gramatical ali, vai fazer aqueles exercícios, você se sente enfadonho, você se sente pesado. Então não é uma coisa que vai te ajudar tanto assim. É melhor você pegar coisas para você entrar em contato. Então o seriado, o filme, livros ou revistas que vêm adaptados por níveis. Tem a revista Speak Up, tem Hot English também. Tem vários outros materiais disponíveis online, onde você pode, sim, adaptar para o seu nível e ter uma coisa gostosa, uma coisa prazerosa. E eu conheço muitas pessoas que às vezes começaram a aprender inglês em cursinho, ou então nem isso, às vezes foram ter o primeiro contato com a língua através de videogame, através de filmes, de séries, e aí foram aprendendo ali, às vezes tinha curiosidade, estava jogando videogame, só tinha inglês, não sei o que está falando aqui, vou pesquisar, e aí foi aprendendo, e aí depois foi começar a estudar, ou então começou a estudar, precisou parar por algum motivo e acabou aprendendo ainda mais porque continuou tendo esse contato com a língua de outras formas. Então eu acho assim que é muito importante ter isso, né? Porque às vezes a pessoa fica, eu vou ver eu tenho dificuldade de ver filme legendado, às vezes não é nem legendado em inglês, em português mesmo. Porque eu não consigo acompanhar a legenda, mas assim, você está de certa forma exercitando seu ouvido, enfim. Então é muito importante ter esses contatos com a língua, né? Às vezes até uma forma realmente de aprender e que vai te motivar quando você vê que está começando a entender, você vê que está conseguindo, né? Olha, eu estou conseguindo ver esse filme com a legenda em inglês ou sem legenda, você fica muito empolgado para aprender mais, né? Mariane, assim, engraçado que isso acontece, às vezes, de uma forma inconsciente. O seu cérebro tem a capacidade de armazenar coisas que você nem tem noção. Então, tudo que você assiste, tudo que você vê, tudo que você lê, deixa uma marca em você, queira ou não queira. Então, ao entrar em contato com a língua, por mínimo que seja, alguma coisa você vai estar absorvendo ali. Então, por exemplo, num seriado, num filme, o cara fala, come on, man, oh, really? Você sacou que aquilo ali, falando, você está de brincadeira. Então, você entendeu a essência, você começa a ter um feeling para a coisa. Então, parece que é por osmose. Eu estou aprendendo inglês por osmose. Mas é o seu cérebro trabalhando e te fazendo raciocinar naquilo que você está enxergando, naquilo que você está assistindo, naquilo que você está vendo. Então, tem que entrar em contato. O macete é isso, é constância, é entrar em contato, é estar sempre ali, né, batendo na mesma tecla, fazendo coisas diferentes também, achar aquilo que você gosta e não desistir. Só não aprende aquele que desiste, igual concurso público, igual academia, qualquer coisa que a gente faz na vida. Você não vai passar de primeiro, você tem que insistir. Em inglês é a mesma coisa, a gente tem que insistir e trazer ele para a nossa vida, senão não adianta. A gente pediu participação do pessoal de casa e a gente recebeu uma pergunta muito interessante, que realmente a gente tem que questionar e pensar sobre, que é do Vitor Silva. O inglês, Vitor, muito obrigada pela sua participação, e ele manda pra gente o seguinte: o inglês ensinado nas escolas hoje em dia é bastante arcaico, sempre com o clássico verbo to be. Na sua opinião, o que deve ser melhorado para o ensino de inglês escolar ser realmente, então, de qualidade e efetivo? Muito boa pergunta, Vitor, muito boa pergunta. Em termos de escolas públicas, né, o nosso inglês, nosso ensino do idioma, geralmente ele é deficitário, ele deixa a desejar em muitas partes. Eu falei recentemente numa live que eu fiz também, falando, olha, eu não sei se eu me aventuraria a ser um professor numa escola pública, onde você tem 30, 40 pessoas, muita gente não querendo prestar atenção, aquela coisa toda, né? A gente pode tirar como comparativo, fazer um comparativo das escolas particulares. O meu filho, por exemplo, estuda numa escola particular e o inglês lá é melhor. Claro, né? Vai ser melhor. Mas se a gente tirar o mesmo modelo e implantar ele nas escolas públicas, a gente consegue resultados muito melhores e muito maiores. Por exemplo, se eu fosse lá ensinar, e era o que eu via o meu filho tendo aula de inglês fazendo na escola desse jeito, era você bater um papo. Não é você ficar ensinando o verbo to be, claro, né? Aquela gramática, aquela coisa engessada. Porque muitas vezes o professor ele tem que seguir porque foi estipulado para ele seguir. Então, às vezes não é culpa dele. Ele quer fazer a mais, mas não consegue, não pode. Mas é bater um papo. Falar, olha, vamos aprender como é que pede uma coisa num restaurante. Situações e momentos. E ensinar um vocabulário e botar a pessoa para praticar. Colocar a pessoa para falar. Então, eu faria dessa forma. O professor Nicolas fazia assim. E eu acho que funciona muito bem. Então, eu acho que nós ficamos
muito atrás nas escolas, especialmente públicas, por conta disso, porque o professor ele fica amarrado que ele tem que fazer uma determinada coisa, seguir um certo material num determinado tempo, e ele acaba ficando de mãos atadas para poder fazer alguma coisa mais lúdica, mais dinâmica. E a gente sabe que quanto mais cedo a gente começa a aprender uma língua, melhor. Mas afinal, existe prazo? Existe idade máxima? Ou dá para aprender com qualquer idade? Olha, dá para aprender, claro que fica um pouco mais difícil à medida que o tempo vai passando, você vai deixando, né, de ter algumas certas habilidades também para isso. Tem gente que leva mais jeito, mas eu tenho um aluno, por exemplo, Renato, se estiver me assistindo, ele já estudava inglês há muito tempo, está com 70 anos hoje em dia, então ele continua fazendo aulas, ele continua querendo aprimorar e bater papo e estar em contato com o inglês sempre. Acho que não tem limite para aprender qualquer coisa na vida, basta você querer, basta você desejar. Mas claro que se você tem uma certa facilidade para o inglês, e se você também tem vontade, gosta da língua, porque tem alunos para mim que chegam e falam, eu odeio inglês, você vai me ensinar inglês, não sei como, porque eu odeio esse negócio. Então tem gente que fala desse jeito, então aí fica mais complicado, mas se você gosta da língua, se você leva um certo jeito, se você insiste, você consegue e não tem essa de prazo não, pode ser qualquer idade. Felipe, muito obrigada pela sua participação hoje. Acho que muita gente que acompanhou Manhã Diversa já ressuscitou essa vontade de aprender um segundo idioma. Eu sou uma dessas que eu tinha largado o inglês, mas agora eu estou pensando que realmente é muito importante. E aí, para quem quer saber dessas lives que você está falando, que você fez, né, e anda fazendo também, e que você dá aulas online, como que faz para te achar nas plataformas, então? Muito bem, muito obrigado. Eu queria dizer que é um prazer todo meu estar aqui. Assisto vocês, vira e mexe, estou assistindo vocês, as comidinhas gostosas que o Arthur faz também, muito boas. Mas se você quer me acompanhar, é só acompanhar na rede social, no Instagram, felipe.brunet. Você me acha lá no Facebook também, Felipe Brunet Guimarães, e vai estar lá, você vai conseguir me achar lá. Muitíssimo obrigada. E aproveitando que você falou do Arthur, no próximo bloco tem o chefe Arthur Veloso com um Bora Rangar e uma receita deliciosa de sobremesa para a gente começar setembro com um docinho. Então é o tempo de você beber uma aguinha, tomar um café e a gente já está de volta.